né? Mas é um time muito forte. Chegada do Felipe Anderson, Dudu voltando. A perspectiva do Gabigol também vir para o Palmeiras. Mas nenhum dos treinadores que o Abel enfrentou aqui no futebol brasileiro eram do nível do Tite. E o Tite agora tem um elenco, como o próprio Abel ressaltou, que da última vez que o Flamengo enfrentou o Palmeiras não viu a bola. Foi engolido pelo Flamengo no Maracanã. O Palmeiras trabalha melhor do que o Flamengo, por isso que o Palmeiras como time é melhor do que o Flamengo. O Flamengo está tentando voltar a ser o melhor time do país. O Palmeiras consegue desfrutar melhor daquilo que ele tem como projeto, um projeto mais consistente. E aí eles vão se encontrar, mais valores humanos. Galera, domingo tem Palmeiras e Flamengo no Allianz, jogaço. Perdão, que vem de derrota, perdeu para o Internacional, vai em busca da recuperação. E tem o Flamengo pela frente, concorrente de peso, né, na briga pelo título do Brasileirão. Vamos ver aqui a mídia falando, já projetando esse jogaço aí, esse jogão. Tem tudo para ser uma grande partida, né? Os dois melhores elencos aqui do futebol brasileiro. Vamos ver aqui, né, a mídia projetando e já falando, né, aí sobre esse jogão de domingo. Deixar os créditos à ESPN Brasil. Tem um trecho aqui do João Guilherme. Deixar o link do canal oficial aqui também na descrição como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Palmeiras aí perdendo o segundo jogo. O primeiro jogo ganhou do Vitória, né? Mas é um time muito forte. Chegada do Felipe Anderson, Dudu voltando. A perspectiva do Gabigol também vir pro Palmeiras. Eu acho que quando você joga na Arena Barueri é um tiro do pé do Palmeiras, né? É um tiro do pé incrível. Incrível. É uma falta de coordenação por parte dos dirigentes, incompetência por parte dos dirigentes e muita incompetência. Tem que jogar na Arena Barueri. Mas é um time forte, que tem um grande treinador, que por sinal, acho que domingo é Palmeiras e Flamengo, né? Isso. É, jogão de bola, hein? Aí não, aí é no Allianz. Aí é no Allianz. É, no Allianz. Exatamente. Então vamos lá, então. Bom, a gente coloca o balanço financeiro do Palmeiras e Flamengo em 2023, tá? O Palmeiras, arrecadação de 839 milhões, um superávit de 8 milhões e meio. Pouco, né? Um superávit baixo, mas pelo menos não está devendo. E o Flamengo, uma arrecadação de 1 bilhão 374 milhões, um superávit de 320 milhões. E esses foram os valores divulgados pelos clubes. Gustavo Zupac, o Abel fala que a diferença mesmo é a grana. Mas tem mais, né? Mas isso é o que mais pesa? Não, o que mais pesa é que o Palmeiras trabalha melhor do que o Flamengo. Por isso que o Palmeiras, como time, é melhor do que o Flamengo. O Flamengo está tentando voltar a ser o melhor time do país. Há alguns anos, o Palmeiras é o melhor time do país. Por isso que ele ganha o Campeonato Brasileiro de maneira seguida. O Flamengo tem mais dinheiro, a gente viu a arrecadação, com alguma sobra. O Palmeiras trabalha muito no limite, né? O que o Palmeiras arrecada com o que o Palmeiras gasta. Sobra pouco dinheiro no Palmeiras, né? O Palmeiras não está nadando em dinheiro. É a terceira arrecadação do Brasil. O Corinthians arrecadou mais do que o Palmeiras, inclusive, na última temporada. De fato, o Flamengo tem mais dinheiro, e isso é mérito dele, não é, né? O Flamengo tem mais dinheiro, o Flamengo gasta mais no mercado e o Flamengo tem melhores jogadores, mas o Flamengo não tem a melhor equipe, né, consolidada. O Palmeiras consegue trabalhar muito bem, né? Então, o que faz o futebol não é só quem tem mais dinheiro, nem quem tem os melhores jogadores, é quem trabalha melhor. E o Palmeiras tem uma estrutura impecável, tem um trabalho bastante superior ao do Flamengo, assim, olhando como clube num todo. Se a gente pegar de diretoria, como aproveita a sua estrutura, como trabalha a sua comissão técnica, como extrai dos seus jogadores o que tem de melhor e como tudo isso resulta em performance esportiva, o Palmeiras, nos últimos anos, esteve à frente do Flamengo, mesmo com um orçamento menor, mesmo sem ter os melhores jogadores. O desafio do Flamengo é esse, transformar os melhores jogadores em melhor time. Por enquanto, de maneira sólida, o Palmeiras é mais confiável do que o Flamengo. O jogo do fim de semana tende a ser muito bom.
Espero que seja um jogo correspondente à altura dos times e das comissões técnicas, né? É bom a gente aproveitar, não é a primeira vez, já aconteceu no ano passado, mas todos os encontros que a gente tiver entre Abel Ferreira e Adenor Tite, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque é um encontro raro. A gente não sabe por quanto tempo no futebol brasileiro, porque os dois podem explorar o mercado europeu. Mais natural que o Abel explore, mas os dois podem. Então, todo o encontro entre os dois tende a ser um encontro muito rico em relação a conteúdo de jogo e a postura como treinador, né? As figuras, os homens também trazem posturas que eu gosto bastante. Por isso, quero aproveitar o jogo de domingo para curtir um Palmeiras e Flamengo. André, se a diferença não é só dinheiro, embora haja uma diferença financeira, quando o Abel sinaliza isso, na sua interpretação, ele quer sinalizar o quê? Deixando claro que o outro lado tem mais bala na agulha, mas se o trabalho melhor é do Palmeiras, é porque ele tem impacto nisso? É essa a entrelinha da declaração ou não necessariamente? Sim, essa é uma das traduções. Veja que trabalho nós estamos fazendo aqui, porque todos somos um. Não está falando de si próprio, apenas ele se inclui. Ele é a grande figura. As coisas acontecem ali por causa do Abel, da maneira como ele trabalha, no desenvolvimento, os times que ele foi montando ao longo dessas temporadas. Já é um trabalho de médio e longo prazo para o que é normal aqui no Brasil. E ele é o rosto desse período de glórias. Então, na discussão sobre o melhor técnico da história do Palmeiras, o que é sempre uma coisa muito difícil de você afirmar, porque você vai acabar desrespeitando eras em que os objetivos eram diferentes, as importâncias das coisas eram diferentes, tudo era diferente, você não pode mexer nisso, né? Mas ele precisa estar na conversa. Deve ter 2, 3 treinadores sentados nessa mesa, o Abel, o Filipão e o Oswaldo Brandão, né? Historiadores, eu não sou um deles, não tenho essa condição. Talvez tenha, né? Talvez discordem, mas esses 3 nomes, com certeza absoluta. E o Abel, se você for aí, uma questão de opinião, levando em conta as sensações e respeitando as eras. Se você for por o papel, acabou a conversa. Só que o papel faz com que todos nós aqui e as pessoas em casa que gostam de futebol e opinam sejam irrelevantes para a conversa. Não há conversa. Então, o papel é apenas um papel. Não apenas no sentido da importância, mas no sentido da conversa. Se você for pensar em número de títulos conquistados, o Abel está sozinho na mesa. Não tem outra. Não tem competição. Então, ele está falando, olha que qualidade nós temos aqui em termos de trabalho. Se competimos com quem tem mais dinheiro do que nós, mais condições de contratar jogadores prontos, foi isso que ele falou, né? Jogador que vem, chega para jogar. Aqui não. Aqui a gente faz de um outro jeito, aqui a gente desenvolve, aqui a gente tira da categoria de base, aqui a gente faz com que o clube ganhe dinheiro, ele fala muito sobre isso também. O Felipe Anderson é uma exceção no mercado do Palmeiras com o Abel, né? Mas a impressão que eu tenho é que, ao longo desses anos, a gente foi levado a crer que o Abel prefere trabalhar assim. Porque o jogador que é pronto, ele também ele chega com outro tipo de pacote. Sim. E no dia a dia, talvez seja mais fácil, embora você tenha que esperar, né, o jogador que é novo ganhar maturidade, crescer, começar a mostrar, você não precisa necessariamente lidar com esse pacote do jogador pronto, milionário no bom sentido, e consagrado, que tem seu tamanho e gosta de ser tratado assim. Então, a impressão que eu tenho é que ele prefere, mas ele também gostaria, como treinador e como um cara tão competitivo como ele já demonstrou ser, ter essa facilidade de eu tenho um problema aqui, então eu vou resolver com um cara que chega e joga. E essa não é a realidade do Palmeiras, embora o orçamento do Palmeiras menor que o do Flamengo, potencial de receita menor, mas ainda é, do ponto de vista de um treinador, um lugar invejável para se trabalhar. E o Palmeiras não é um clube predador no mercado hoje, como foi no começo da era Crefisa, como é o Flamengo hoje, mas o Palmeiras gasta muito e o mercado forte do Palmeiras é a manutenção. né? O Palmeiras consegue manter, segurar os seus jogadores de uma maneira e opta por gastar o seu dinheiro muito nisso. A presidente do Palmeiras opta, ela prefere segurar o Gustavo Gomes, segurar o Rafael Veiga, do que vender o Gomes e ter que contratar um outro zagueiro. Sim. Então, assim, o Palmeiras... Inclusive, jogadores que ela fez, né? Sim. Porque Gustavo Gomes, Rafael Veiga, são jogadores que chegaram, eles fizeram esses jogadores e eles mantêm. Então, assim, olhando para o que é o projeto num todo, eu tenho a impressão que o Palmeiras consegue usufruir mais e melhor da sua
sua linha de trabalho do que o Flamengo. O Flamengo ele vai tentando contratar os melhores jogadores, formar uma comissão técnica competente para conseguir ganhar e está sempre correndo atrás dos seus próprios erros e contratando ótimos jogadores. O Palmeiras consegue desfrutar melhor daquilo que ele tem como projeto, um projeto mais consistente. E aí eles vão se encontrar, mais valores humanos e mais dinheiro com o melhor trabalho. O Palmeiras, para mim, indiscutivelmente, trabalha melhor do que o Flamengo. E essas duas maneiras de fazer futebol vão se encontrar no domingo. O Palmeiras, você também tem essa percepção de um Palmeiras que trabalha melhor essa parte financeira mesmo? Porque a gente não pode dizer também que o Palmeiras é um time que sofre financeiramente, porque não sofre. Não. A Leila ela consegue resolver isso, apesar de muitas vezes ela falar, a gente não tem dinheiro. E sobre o Abel Ferreira gostar ou não, pelo menos nessa temporada de 2023, ele recebeu o Felipe Anderson. Alguns jogadores que precisaram ser formados, e agora a gente consegue ver, por exemplo, o Flaco Lopes, e agora o Felipe Anderson que vai chegar no meio do ano, apesar dele perder o Hendrick. Sim, eu acho que na comparação direta, embora isso seja difícil, o melhor exemplo de utilização máxima do potencial de investimento de um clube, a estrutura que esse clube dá para colocar no campo um time que ganhe troféus, o Palmeiras é um trabalho melhor do que o Flamengo. Mas 2019 gerou um encantamento que os times que ganharam com o Palmeiras nesses últimos anos não geraram. É verdade, mas aí tem aí uma questão subjetiva que é o futebol que cada um prefere. Sim. E todos os gostos são aceitos na conversa. Sim. Embora alguns sejam lamentados, não tem problema nenhum. Né? Em relação a o que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu gero de dinheiro, andando com as minhas próprias pernas, em relação a o que eu coloco em campo como produto final e ganho, o Palmeiras é mais eficiente e mais competente nesse recorte em que esse jogo é o grande jogo do futebol brasileiro. Houve interferências do Atlético Mineiro, o São Paulo foi a uma final e ganhou do próprio Flamengo, o Corinthians foi a uma final e perdeu, mas a final o título foi disputado nos pênaltis. O Paranaense eliminou o Palmeiras no O Atlético Paranaense tirou o Palmeiras em semifinal de Libertadores. Houve algumas interferências, todas elas com mérito, ninguém deu nada para ninguém de presente. Sim. Mas esse é o grande jogo, porque esses times eles são rivais em tudo. Eles são rivais para contratar treinador, eles são rivais para buscar patrocínio, eles são rivais para ganhar troféu, eles são rivais em absolutamente tudo. Esse jogo é, ao longo dos últimos anos, o grande jogo do futebol brasileiro. O Palmeiras, que foi derrotado pelo Internacional em casa, que vem com essa pressão de recuperar, jogando em casa, contra o seu maior adversário nos últimos anos. A maior rivalidade do futebol brasileiro nos últimos tempos, Flamengo e Palmeiras. Eles têm conquistado o maior número de taças, têm disputado títulos, e isso tem acirrado uma rivalidade de maneira muito forte. E domingo eles estarão frente a frente, 16h, no Allianz Parque, no jogo da rodada, e que vai parar o Brasil. Para vocês terem ideia, já perguntaram para o Abel na coletiva. O jogo foi Palmeiras e Inter. Palmeiras e Inter. Mas aí perguntaram para o Abel o seguinte: o que o Flamengo tem que o Palmeiras não tem? E aí o Abel já pegou aquele fósforo, riscou e jogou na gasolina para criar aquela fogueira no jogo do domingo. Falou assim: o que o Flamengo tem? Eles têm mais dinheiro para comprar jogadores prontos. Isso o Palmeiras não tem. Ou seja, já limitou as qualidades do Flamengo a dinheiro, orçamento. Meus amigos, isso aí vai incendiar ainda mais esse jogo de domingo. Vale a pena lembrar que da última vez que o Flamengo enfrentou o Palmeiras não viu a bola. Foi engolido pelo Flamengo no Maracanã 3-0, com o Tite colocando o Abel no bolso. E é óbvio que o Abel Ferreira guardou isso e vai tentar dar a resposta. Só que agora ele vai tentar dar a resposta contra um Flamengo que é bem diferente do Flamengo de 2023, antes do Tite, que era um time inteiramente
bagunçado, que os jogadores e os treinadores não se entendiam, crises, confusões, vários problemas, e o Flamengo fez uma temporada desastrosa. Agora é um Flamengo que tem um comando forte do Tite e que, embora muita gente não goste, é um Flamengo que faz uma temporada extraordinária. Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo, ele realizou, deixa eu até conferir aqui, para não falar bobagem, número de jogos do Flamengo este ano. O Flamengo acaba de realizar o seu jogo de número 19. O Flamengo fez 19 jogos no ano, 14 vitórias, 5 empates, 0 derrota. 36 gols marcados, 4 gols sofridos. Com o Tite, foram 3 gols sofridos. Então, é um Flamengo consistente. Amigo promete. Porque o Palmeiras também é consistente. Há muito tempo, com o trabalho do Abel, né? É um time que muitas vezes não joga bem, mas é competitivo ao extremo e é duro de ser batido. Então, Abel versus Tite. O Abel terá, nesta temporada, no futebol brasileiro, competidor de primeira grandeza. O Abel, que dominou o futebol brasileiro desde que ele chegou aqui, em novembro de 2020, enfrentou grandes treinadores, mas nenhum dos treinadores que o Abel enfrentou aqui no futebol brasileiro eram do nível do Tite. E o Tite agora tem um elenco, como o próprio Abel ressaltou, porque o Flamengo é hoje um clube bilionário, tem muito dinheiro para contratar, um elenco poderosíssimo. Então não tenha dúvida que o Flamengo do Tite é um rival muito enjoado para o enjoado Palmeiras de Abel Ferreira. E acho que eles esse ano irão protagonizar grandes confrontos e grandes disputas. E vai começar já domingo no estádio Allianz Parque. O Abel Ferreira tem o Tite pela frente agora no futebol brasileiro. E eles são muito parecidos. Se você pegar o estilo de jogo do Tite e do Abel, eles são muito parecidos. O Tite monta melhor os seus times defensivamente. As defesas do Tite são mais fortes. O Abel tem uma capacidade impressionante de formar um coletivo forte e deixar as suas equipes muito competitivas e fazer com que jogadores que não estão bem ou que não são tão valorizados melhorem de rendimento e se tornem peças importantes. O último grande exemplo se chama Flaco Lopes, né? O que o Abel fez com ele aí desde o ano passado, mas esse ano ele aconteceu. Então, minha gente, Abel Ferreira versus Tite. Abel terá, pela primeira vez, desde que chegou ao futebol brasileiro, um confronto contra um treinador que tem um currículo vasto, que tem experiência em treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, embora tenha sido muito criticado e muitas vezes com razão, mas é um know-how imenso dirigir uma seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, e um treinador que tem um currículo pesadíssimo, inclusive com o título mundial. Essa disputa entre Abel Ferreira e Tite promete dar o que falar. E nós vamos ter o segundo capítulo no domingo. O primeiro deu Tite, com sobras, Flamengo 3, Palmeiras 0, no ano passado. Vamos aguardar! Tá aí, galera. Domingo tem Palmeiras e Flamengo no Allianz. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que perdeu nesse último jogo para o Internacional e agora vai em busca da recuperação desse jogo contra o Flamengo. As duas equipes, né, que vêm dominando aqui no futebol brasileiro, não só no futebol brasileiro, mas na América do Sul. Palmeiras e Flamengo vêm dominando e tem tudo para ser um jogaço. O Abel Ferreira vem fazendo, né, esse excelente trabalho aí no Palmeiras há quase 3 anos, né, e o Tite também começando agora lá no Flamengo, fazendo um começo
interessante, né, do Tite. E a rivalidade, né, tem aumentado a cada ano entre os dois times, entre o Palmeiras e o Flamengo. Então tem tudo para ser um jogaço, né? O Palmeiras que vai mandar esse jogo no Allianz, né? Tinha essa dúvida se ia ser lá na Arena Barueri, mas vai ser no Allianz. A capacidade vai ser reduzida por conta que vai ter show, né? Vai ter ali a estrutura, a montagem de palco. Mas o Palmeiras vai mandar lá no Allianz, que é importante, né? O Abel Ferreira que falou que gosta de jogar no Chiqueiro, né? Que é o Allianz, não gosta dos jogos lá na Arena Barueri. Até porque o torcedor lá em Barueri, né, dificulta um pouco mais o acesso do torcedor. No Allianz é mais fácil e com certeza vai ter casa cheia e o estádio vai estar lotado para esse jogo contra o Flamengo, né? Um jogo importante. Flamengo, um concorrente aí do Palmeiras na disputa, né, do título do Brasileiro. Acredito que o título pode ficar ali entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o Internacional também, né, que ganhou do Palmeiras na última rodada. O Inter se reforçou bem, então esses 4 times aí tem tudo, né, para o título ficar entre esses 4. É claro que a gente pode ter surpresa, né, mas esses são os quatro, né, melhores elencos aqui do futebol brasileiro e o Verdão vai em busca da recuperação nessa partida aí em casa. Nada melhor do que dar uma resposta, né, contra o Flamengo, porque veio de derrota, né? Apesar do Palmeiras estar jogando bem, perdeu para o Internacional, um jogo meio não foi muito bom, né, o jogo do Palmeiras contra o Inter, tanto é que acabou perdendo, mas agora pode ser, né, que dê uma resposta aí contra o Flamengo no domingo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, aproveita também, já deixa seu palpite para esse jogo, valeu e até a próxima, galera!